Peixes são, de certa forma, criaturas bem esquisitas. Eles são muito esquisitos. E alguns são ainda mais estranhos do que os outros. Alguns são o mais próximo que temos de alienígenas vivendo aqui na Terra. Esses são os 20 peixes que você não vai acreditar que realmente existem. Número 20. O bodião asiático cabeça de ovelha. Todo mundo já ouviu aquela frase: tem muito peixe no mar. E quando pensamos nela, automaticamente imaginamos como um peixe deveria ser. Mas ao olhar para o bodião asiático cabeça de ovelha, essa imagem mental vai por água abaixo. Ele definitivamente foge do esperado. E isso só o torna ainda mais estranho, principalmente considerando que as pessoas realmente pescam esse peixe e até o colocam em aquários públicos para o mundo ver. Fico só imaginando o que as pessoas falam quando chegam diante do tanque dele. E se você nunca viu ou sequer ouviu falar desse peixe, provavelmente é por causa de onde ele vive. Nativo do Oceano Pacífico Ocidental, ele habita áreas de recifes rochosos ao redor da Península Coreana, China, Japão e algumas ilhas próximas. Ou seja, se você não está por essas bandas, dificilmente vai topar com um desses. Curiosamente, apesar de não ser muito conhecido, ele é um dos maiores membros da família dos bodiões, podendo chegar a quase 1 metro de comprimento. E o mais impressionante, eles têm uma vida longa. Já houve caso documentado de um bodião asiático cabeça de ovelha que viveu por mais de 30 anos, tendo como cuidador um mergulhador humano. Mas segura essa, esse peixe tem a habilidade de mudar de sexo quando quiser. Isso mesmo, ele possui órgãos reprodutivos masculinos e femininos. E a coisa fica ainda mais maluca. Todos eles nascem fêmeas. Com o tempo, à medida que amadurecem, eles desenvolvem a capacidade de se transformar em machos. Imagina presenciar isso. A BBC Earth conseguiu filmar um exemplar passando por essa transição de fêmea para macho. E foi um momento realmente marcante para a ciência. Ou seja, temos aqui um peixe grande, bizarro, com uma cara nada convencional e que pode trocar de sexo. E olha que estamos só começando a lista. Número 19. O Sarcastic Fringehead, ou cabeça franjada sarcástica. Depois de um peixe enorme com uma boca igualmente grande, agora vamos para um peixe bem pequeno, mas com uma atitude gigante. Conheça a cabeça franjada sarcástica, um peixinho que chega no máximo a 30 centímetros, mas se comporta como se fosse o dono do pedaço. Se você invadir o território dele, ele vai avançar com tudo. Abrir uma bocarra assustadora tentando te intimidar, te afastar e fazer você recuar. Esse peixe tem sérios problemas de temperamento. Gosta de viver dentro de objetos e cavidades, como conchas, tocas e fendas. Também pode ser encontrado habitando objetos feitos pelo ser humano, como garrafas e latas de refrigerante, o que não significa que jogar lixo no oceano seja algo aceitável, claro. Quando 2 exemplares desse peixe brigam entre si, a disputa é, digamos, inusitada. Eles literalmente batem as bocas um no outro até que um consiga morder a cabeça do rival. É briga de peixe, mas com estilo. Número 18. O Stargazer do Norte. Existem criaturas marinhas que se adaptam de formas verdadeiramente extraordinárias ao ambiente em que vivem, desenvolvendo estratégias específicas para garantir a própria sobrevivência. E entre esses animais peculiares está o Stargazer do Norte, um peixe que parece ter saído de um livro de monstros marinhos, graças à sua aparência incomum e aos hábitos predatórios assustadores. O nome Stargazer vem do fato de que seus olhos ficam voltados para cima, como se estivesse constantemente olhando para as estrelas, mesmo vivendo enterrado no fundo do mar. Sua aparência é estranha, com um corpo achatado e uma expressão facial que parece mal-humorada, como se estivesse eternamente de cara fechada. Ele não é exatamente simpático. Esse peixe vive escondido sob a areia do leito oceânico, geralmente em áreas rasas ou com fundo arenoso. A camuflagem dele é tão perfeita que muitos mergulhadores sequer percebem sua presença até que seja tarde demais. Ele espera pacientemente por sua presa, totalmente imóvel, até que ela passe por cima. E aí, em um movimento super rápido, ele salta da areia e ataca. Essa técnica de ataque o classifica como um predador de emboscada e ele é incrivelmente eficiente nisso. É o tipo de peixe que mostra como a natureza pode ser criativa e ao mesmo tempo assustadora quando se trata de desenvolver maneiras de capturar alimento. Número 17. O Myxina, também conhecido como peixe-bruxa. Se você já viu uma enguia de perto, pode até pensar que conhece o peixe-bruxa. Mas a verdade é que ele é ainda mais bizarro do que qualquer enguia.
Também chamado de mixina, esse ser do fundo do mar desafia quase todas as definições convencionais de um peixe. Ele é mole, pegajoso, viscoso e, sinceramente, parece mais uma gosma viva do que um animal. A principal arma do peixe-bruxa é o muco super viscoso que ele consegue produzir em grandes quantidades em pouquíssimos segundos. Esse muco serve como mecanismo de defesa. Quando um predador tenta atacá-lo, o peixe-bruxa libera esse lodo que entope as guelras do inimigo, forçando-o a recuar rapidamente para não sufocar. É uma defesa brutal, mas extremamente eficaz. Afinal, como diz aquele ditado adaptado, se não consegue respirar, não consegue brigar. Além disso, ele é um dos únicos vertebrados conhecidos que possuem um crânio, mas nenhuma coluna vertebral. Sim, você leu certo. Ele tem cabeça, mas não tem espinha dorsal. Isso o torna único entre todos os animais conhecidos da ciência. E, por falar em aparência, seu corpo é extremamente flexível e sem rigidez, o que o ajuda a se contorcer e escapar de situações perigosas com facilidade. No fundo, o peixe-bruxa é como um fóssil vivo que se recusa a seguir as regras evolutivas da maioria dos peixes modernos. E por isso, ele merece seu lugar entre os mais estranhos peixes que já existiram. Número 16. O peixe-dente de sabre, Fangtooth. Já aconteceu de você cruzar com alguém que só pelo olhar ou postura você já sente que é uma pessoa complicada? Com o peixe-dente de sabre é exatamente essa sensação, mas elevada ao máximo. Ele é pequeno, não passa de 16 centímetros, mas o visual dele é tão ameaçador que parece ter sido desenhado para um filme de terror. A cabeça do peixe é desproporcional ao corpo e toma praticamente metade do tamanho total. Mas o que mais se destaca, de longe, são os dentes. Enormes, afiados e assustadores. Os dentes do Fangtooth chamam a atenção porque são considerados, em proporção ao corpo, os maiores dentes de todo o oceano, segundo a BBC. Isso mesmo, nenhum outro peixe tem dentes tão grandes comparado ao seu tamanho. E apesar da aparência agressiva, o peixe-dente de sabre vive em águas profundas, longe da vista humana, o que até é um alívio. Ele caça pequenos peixes e crustáceos e é bem eficiente nisso, usando sua boca monstruosa como principal ferramenta de ataque. É como se ele tivesse nascido para dar medo. Não por ser um predador gigante, mas por parecer que carrega raiva no olhar e na mandíbula. Ele é o exemplo perfeito de como, no fundo do mar, tamanho definitivamente não é documento. O medo vem mesmo é da aparência. Número 15. A lula vampira. No mundo das criaturas marinhas, poucas causam tanto espanto quanto a lula vampira. E não estamos falando de um monstro gigante como o polvo colossal ou a lula gigante. A lula vampira é, na verdade, bem pequena, menor até do que o seu antebraço. Mas o que ela tem de diminuta, tem de assustadora. Ela vive em regiões do oceano extremamente profundas, conhecidas como zonas abissais, onde a luz do sol não chega, a pressão é enorme e a quantidade de oxigênio é mínima. E ainda assim, ela não só sobrevive, como se adapta perfeitamente a esse ambiente extremo. Para se virar nessas profundezas, a lula vampira desenvolveu características que beiram a ficção científica. Ela possui órgãos que brilham no escuro, a famosa bioluminescência, que ela usa tanto para confundir predadores quanto para se comunicar. E o sistema circulatório dela é tão eficiente que permite que ela sobreviva em áreas com baixíssimo teor de oxigênio, onde quase nenhum outro animal conseguiria viver. O nome lula vampira vem do visual sinistro da membrana que conecta seus tentáculos, formando algo parecido com uma capa de vampiro. E o que realmente choca: o interior dessa capa é cheio de estruturas que lembram dentes. De fato, quando ela se fecha sobre si mesma, parece um morcego envolvido em suas asas. Por sorte, ela é inofensiva para humanos. Mas só de saber que ela existe e que está por aí, nadando no escuro das profundezas, já dá um arrepiozinho, né? Número 14. O peixe-para. Às vezes, o que mais surpreende é quando um peixe pequeno tem uma mordida devastadora. A evolução, por algum motivo, resolveu equipar certos peixes com ferramentas de matar que desafiam seu tamanho. É o caso do peixe-para. Ele vive na região amazônica e raramente ultrapassa 30 centímetros. Mas ao olhar sua boca, você percebe: não é um peixe comum. Seus dentes afiados sobressaem do maxilar inferior e servem para dilacerar as presas com rapidez e precisão. Quer saber o mais estranho? Tem gente que cria esse peixe em aquário. É isso mesmo. Um mini assassino com dentes de navalha decorando salas por aí.
Ou as pessoas confiam demais, ou só querem fazer dinheiro vendendo um peixe que pode morder seu dono. Acho mais fácil acreditar na segunda opção. Número 13. Os pirossomos. Esse aqui merece um troféu de esquisitice. Olhar para um pirossomo pode dar a impressão de que se trata de um único organismo gigante. Mas, na verdade, ele é composto por centenas de milhares de pequenas criaturas chamadas zooides. Dependendo da colônia, os pirossomos podem ser tão pequenos quanto um dedo, ou tão grandes que dá para ver de longe. E todos os seus integrantes trabalham juntos de forma incrivelmente eficiente. Já tentou fazer uma tarefa em grupo com seus amigos e todo mundo colaborar certinho? Pois é, esquece. Os pirossomos ganham disparado. Essas colônias são fascinantes para biólogos e estudiosos do mar. E não é por acaso, são como comunidades marinhas altamente organizadas que vivem em perfeita harmonia. Número 12. O peixe-pedra. Falar sobre o peixe-pedra é até fácil, porque ele tem um título que ninguém mais quer disputar. O peixe mais venenoso do mundo. Esqueça tubarões ou piranhas. O que você realmente deveria temer é esse peixe aparentemente sem graça, que pode estar escondido bem debaixo dos seus pés. O veneno do peixe-pedra é absolutamente letal para humanos. E o pior, ele é mestre da camuflagem. Vive em meio a recifes de coral e consegue se misturar com perfeição ao ambiente, parecendo apenas mais uma pedra no fundo do mar. Resultado: você pode estar perto dele sem perceber, e se encostar por acidente nos espinhos venenosos que ele carrega, já era. O veneno provoca uma dor absurda e pode até paralisar o corpo. Agora imagine, você mergulha, pisa em um desses e fica paralisado dentro da água. O veneno vai tomando conta do seu corpo e pode sim levar à morte se não houver tratamento rápido. Assustador, né? Número 11. A arraia-manta. Agora vamos sair um pouco do terror e entrar na beleza das criaturas oceânicas. As arraias-jamanta são verdadeiras rainhas do mar. Elas têm uma envergadura impressionante. Algumas chegam a quase 10 metros de ponta a ponta. E se movimentam pela água com uma elegância hipnotizante. Apesar do tamanho colossal, são animais extremamente pacíficos. Elas são filtradoras, ou seja, se alimentam de plânctons e pequenos organismos, e não oferecem perigo aos humanos. Aliás, é comum que nadadores e mergulhadores se encantem ao ver uma dessas de perto. Mas cuidado para não confundir a arraia-jamanta com a arraia comum ou a arraia-prego, que sim, pode ser bem mais perigosa. As jamantas, por outro lado, são dóceis, inteligentes e merecem ser protegidas. Precisamos cuidar dos nossos oceanos para que criaturas magníficas como essas continuem existindo. Número 10. A lampreia. Entrando no top 10, não vai ter moleza. Tem muita criatura aterrorizante ainda por vir. E a lampreia é uma delas. Honestamente, ela nem parece um peixe. Parece mais uma serpente marinha saída de um pesadelo. Ela não tem olhos nem mandíbula e sua boca... Bom, parece um buraco com dezenas de dentes dispostos em círculos concêntricos. Lembra o poço do Sarlacc de Star Wars, só que pior. E não, o Boba Fett não está lá dentro. Existem várias espécies de lampreia. Algumas são filtradoras, mas outras são verdadeiras predadoras. Elas grudam em peixes e até mamíferos marinhos, com a boca sugadora, e começam a perfurar a carne para se alimentar do sangue e da carne da vítima. E o mais perturbador: sua capacidade reprodutiva. Certas espécies conseguem colocar 100 mil ovos de uma só vez. E mesmo em laboratório, foram observadas reproduzindo aos milhares. Resumo: ninguém quer se deparar com uma dessas. Número 9. O peixe-leão. Apesar do nome, o peixe-leão não tem quase nada a ver com leões. Ele não é o rei da selva, e nem do mar. Mas ele é sim, uma ameaça séria. Isso porque ele carrega um dos venenos mais potentes que você pode encontrar nas águas oceânicas. E o pior, ele é lindo. A coloração cheia de listras coloridas e nadadeiras longas e elegantes pode até parecer chamativa de forma amigável, mas é um aviso: fique longe. Esses padrões vibrantes são um alerta para os predadores. Espinhos cobrem boa parte do corpo do peixe-leão. E é por esses espinhos que o veneno é injetado. Isso o torna uma arma ambulante, pronta para atacar ou se defender de qualquer direção. E os efeitos do veneno? Aí vai. Dor intensa, náusea, vômitos, febre, dormência, diarreia, paralisia temporária dos membros, insuficiência respiratória, falência cardíaca, convulsões e sim, em casos extremos, morte.
Por sorte, a morte é rara, geralmente relacionada a reações alérgicas ou demora no atendimento. Crianças são mais vulneráveis, então é melhor não arriscar nenhum contato com esse leão dos mares. Número 8. O peixe pescador. O terror pode vir em qualquer forma, tamanho ou profundidade. No caso do peixe pescador, ele pode ser pequeno, mas é definitivamente um dos maiores vilões do fundo do mar. Ele vive na chamada zona do crepúsculo ou zona abissal, onde a luz do sol não chega. Para atrair suas presas, ele usa uma espécie de isca bioluminescente que sai da cabeça. Sim, ele tem uma lanterna natural que brilha no escuro. Peixes curiosos são atraídos pela luz, se aproximam. E pronto, viram comida. Mas o mais nojento? A reprodução. As fêmeas são muito maiores que os machos, que são quase insignificantes. Quando chega o momento do acasalamento, o macho se funde ao corpo da fêmea. Literalmente. Ele gruda e se torna parte dela, só servindo para liberar esperma. É um caso literal de 2 viram 1. E é absolutamente grotesco. Número 7. O caranguejo yeti. Surpreendente que só agora estamos falando de caranguejos, né? Mas esse aqui vale a espera. Conhecido como caranguejo yeti, ou kiwa no meio científico, ele parece saído de uma lenda do Himalaia. Ele tem pinças cobertas por uma densa camada de cerdas que lembram pelos... Daí o apelido de yeti. Essas cerdas abrigam bactérias que o caranguejo provavelmente cultiva como alimento. Além disso, ele vive no fundo do oceano, em total escuridão, a mais de 2.000 metros de profundidade. Sem olhos funcionais e quase completamente branco, ele é adaptado para um ambiente onde poucos organismos conseguiriam sobreviver. Desde que a primeira espécie foi descoberta, outras variantes desse caranguejo também foram encontradas, cada uma com características específicas, dependendo do ambiente extremo onde vivem, como regiões geladas com fontes hidrotermais. Mais uma prova de que a vida encontra um jeito de existir, mesmo nos lugares mais inóspitos do planeta. Número 6. O peixe-lua, ou mola-mola. Se você achava que já tinha visto peixes esquisitos, prepare-se. O peixe-lua é uma aberração no melhor sentido da palavra. Olhando de certos ângulos, ele parece um peixe achatado que foi cortado pela metade. É alto, um pouco comprido, mas completamente desproporcional. Ele pode pesar até 1.000 quilos e alcançar 3,30 metros de altura. É um dos maiores peixes ósseos do mundo e é muito querido entre mergulhadores. Apesar da aparência estranha, ele é inofensivo. Você pode encontrá-lo em águas temperadas e tropicais de todos os oceanos do mundo. Se der sorte, pode até nadar ao lado de um. Número 5. O peixe-morcego de lábios vermelhos. Agora a coisa vai para um nível de esquisitice completamente diferente. Esse peixe parece estar de batom, literalmente. O peixe-morcego de lábios vermelhos tem uma boca vermelha e carnuda, que parece saída de um desfile de moda subaquático. E sim, esses lábios são reais e naturais. Nem sabia que peixe podia ter lábios assim, mas aqui estamos. O mais bizarro, ele não sabe nadar direito. Você leu certo. É um peixe que mal consegue nadar. Em vez disso, ele usa as nadadeiras peitorais como se fossem patas, caminhando pelo fundo do oceano como se fosse um peixe de sapato. A aparência já é estranha, mas o modo como se movimenta só deixa tudo mais surreal. Curiosamente, não há muitos predadores atrás dele. Talvez os outros peixes fiquem desconcertados com tanto estilo e deixem pra lá. Número 4. A piranha. Finalmente ela, a famigerada piranha. Muita gente já viu em filmes B ou documentários sensacionalistas aquela cena de piranhas devorando um ser humano inteiro em segundos. Bom, já vou dizer logo. Isso é exagero total. As piranhas não têm como hábito atacar pessoas. Elas são, na verdade, onívoras. Comem carne, sim, mas também plantas, sementes e o que mais der vontade. E dentro do grupo, há espécies super carnívoras, como a piranha de ventre vermelho, e outras que nem ligam para carne. Agora não se engane, a mordida delas é poderosa. A piranha negra, por exemplo, tem uma das mordidas mais fortes proporcionalmente entre os vertebrados. Quando atacam em grupo são de fato perigosas. Mas ataques a humanos são raríssimos. Quando acontecem, geralmente envolvem situações extremas, como quando estão com pouca comida disponível ou quando são provocadas, tipo crianças batendo água com as mãos. E às vezes tem isca de pesca na área, o que as atrai ainda mais. Sim, já houve mortes por piranhas, mas sempre em cenários nada comuns. Então, se você estiver no Rio Amazonas, saiba que elas estão por perto, mas não vão te atacar sem motivo. Número 3. O peixe-bolha. Olha para esse peixe. E aí?
Qual a sua reação? Não precisa ter vergonha. Muita gente acha ele simplesmente horrível, e com razão. Ele foi até eleito o animal mais feio do mundo. Mas a culpa disso, pasme, é nossa. Ou melhor, da forma como retiramos ele do oceano. Veja bem, o peixe-bolha vive em profundidades absurdas, onde a pressão é extremamente alta. Pressão essa que mantém seu corpo normal. Quando ele é trazido à superfície, essa pressão desaparece, e o corpo dele colapsa, ficando todo deformado. É como um músculo tenso que, de repente, relaxa completamente. No ambiente natural, ele até parece com um peixe comum. Mas ao ser retirado daquelas profundezas, vira essa coisa derretida que assusta a internet. Então sim, ele é estranho, mas a feiura é causada por nós. Mais um caso de culpa do ser humano. Clássico. Número 2. O tubarão-duende. Se você achava que só o peixe pescador era digno de um filme de terror, prepare-se. O tubarão-duende parece um monstro saído direto de um pesadelo, ou de um filme do Alien. Literalmente, ele é considerado um fóssil vivo, pois pouco mudou desde a época dos dinossauros. E olha, ele podia muito bem ter continuado escondido. Ele chega a medir até 4 metros, ou seja, o dobro de um ser humano. Mas o que realmente dá medo é a boca. O tubarão-duende consegue projetar sua mandíbula para fora da cabeça numa velocidade assustadora. Quando a presa menos espera, puf! Aquela boca sinistra se lança e captura o alvo. É um recurso tão alienígena que muita gente acha que inspirou o famoso xenomorfo de Hollywood. Coincidência? Talvez, mas que é assustador, é. E o mais sinistro, ele consegue nadar próximo à superfície. Então você pode estar mais perto de um do que imagina. Agora é hora do tópico curioso. Vamos entender por que um pescador ficou pálido ao abrir um peixe gigante que havia acabado de capturar. Um grupo de pescadores estava a bordo de um barco de arrasto, fazendo seu trabalho normalmente, quando avistaram algo estranho ao longe, dentro de um círculo amarelo. Naturalmente entraram em pânico. Seria um peixe? Pois bem, pescaram aquilo e trouxeram a bordo. E como dá para ver na imagem, o que encontraram foi simplesmente um monstro marinho. Mas ao abrirem o bicho, a surpresa foi total. Nada de órgãos internos normais. O peixe tinha peças mecânicas. Na verdade, tratava-se de um cenário de filme incrivelmente realista que acabou perdido no mar. Um verdadeiro susto cinematográfico. Imagino a vergonha do grupo depois que perceberam o que era. Como sempre, me conta o que você achou nos comentários usando a hashtag Tópico Curioso. Número 1. O tubarão franjado. Para encerrar, vamos com algo menos assustador visualmente, mas ainda assim fascinante. O tubarão franjado. O nome já entrega que ele é um tubarão, mas a aparência engana. Ele tem corpo alongado, aparência de enguia, nadadeiras em lugares errados e uma cara pré-histórica. Isso tudo porque ele é outro fóssil vivo, com registros de existência que datam de milhões e milhões de anos atrás. Alguns estudiosos falam em até centenas de milhões de anos. Ver um desses é como dar de cara com um ancestral direto dos tubarões modernos. Um ser que sobreviveu à passagem do tempo, à extinção de incontáveis espécies e continua nadando tranquilamente por aí. É quase poético, né? Ao compará-lo com os tubarões atuais, fica evidente como a evolução mudou as regras do jogo. E isso torna o tubarão franjado uma relíquia viva do nosso planeta azul. E aí, qual desses peixes você achou mais inacreditável? Como você reagiria se encontrasse um deles preso na sua linha de pesca? Se você conhece outro peixe bizarro que poderia ter entrado nessa lista, manda nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!